O primeiro passo é a escolha da área. Como é que eu escolho a área? A área tem que ser um relevo, vamos pensar assim, relevo, né? Pouco ondulado a plano. Menor essa aqui do que 25% de preferência. A área que a gente está não atende isso. Ela é um pouco mais acidentada. Ela tem aproximadamente 35. E é o limite que a gente tem que trabalhar. Qualquer coisa acima disso daqui dá ruim. Se a gente tiver um ano igual o ano que a gente teve aqui esse ano, um ano de muita chuva, se eu fizer a supressão e não conseguir fazer a cobertura do solo independente, eu vou começar a perder uma perda de solo maior. Entendeu? Como é que eu faço a orientação dessas faixas? Prioritariamente perpendicular à ondulação, que é a queda das águas, né? Se a minha maior ondulação está aqui, eu vou fazer a supressão nesse sentido, o meu plantio nesse sentido. Se for um terreno abaixo de aqui, essa é uma dificuldade, é um entrave dessa tecnologia ainda, quando a gente trabalha com supressão. Por que você não faz em nível? É muito difícil suprimir em nível. Eu pegar a máquina para fazer a supressão no nível, igual a gente faz um plantio, é muito difícil, muito difícil. E às vezes eu deixo cotas, né? Eu deixo faixas que pode entrar, ela pega no meio da cota. Então eu vou ter uma coisa que vai ficar ali, é muito complicado. Então a gente avaliou isso dessa forma, a gente cortando, mantendo a vegetação no sentido perpendicular ao relevo ou à queda da água, é o melhor. E a gente avaliou isso, eu não estou falando isso porque o Rafael acha, a gente fez pesquisa. Né? Lá no outro sistema que eu falei para vocês, a gente tinha umas caixas lá no final do sistema que coletava perda de solo. No ano que a gente implementou, a gente tinha isso lá. E a gente viu que não tinha uma perda significativa comparado com a vegetação nativa. A gente tinha aqui dentro da faixa, a gente tinha essas caixas espalhadas em alguns modelos. E tá ok. Tem uma perda de solo? Tem, como toda supressão vegetal quando a gente expõe um solo, mas dentro de um limite aceitável. Tá bom? Então aqui, largura da faixa. A largura da área suprimida, ela não pode, ela tem que estar entre, vamos pensar aqui, ó, é a sua faixa, ela tem que estar entre 10 e 20 metros. Qualquer coisa disso daqui tá ok. Por quê? Abaixo de 10, aqui pode ser igual, tá? Aqui é igual, aqui não. 10 metros a gente já viu que não dá bom. É o nosso experimento lá. Por que não dá bom? Por que é ruim isso? A faixa, a produção de volumoso é menor, porque a incidência de sombra já atrapalha muito essa produção. Isso. Aí você tem uma sombra atrapalhando a produção tanto da cultura agrícola no primeiro ano, quanto do capim nos anos seguintes. Então é um capim que ele estiola mais. Quando eu falo estiola, vocês conseguem entender o que é. Ele procura luz, ele vai ficar mais alto e não necessariamente mais volume. Ele vai só tratar uns colmos finos, mas ele está ali procurando a luz, fazendo alguma coisa nesse sentido. Isso, ele tem pouca massa, porque ele vai crescer, vai só crescer em tamanho, ele vai ficar um bambuzão. Aquelas varetonas, né? Ele tem essa conformação fenológica diferente. E com o pastejo e o corte, a gente observou que lá na outra área, ela foi implantada em 2017. Então, 17 para 23, começava 24, 8 anos. A gente está entrando no 8º ano, certo? Agora, a gente precisou fazer essa renovação desse pasto aqui, ó, no 4º para o 5º ano. E dessa faixa aqui, do 7º para o 8º ano. Então, é alguma coisa próximo disso daqui. 15, 16, 17, 18.
isso aí isso não é um número fixo. Depende da sua área, depende do tamanho de uma série de coisas. Mas o que a gente vai trabalhar com limites. Não pode ser menor do que isso, pelas razões que eu já te expliquei. E por que não posso fazer 50? Porque você perde o efeito. Aí passa a ser uma área, por um acaso, tem umas faixas lá no meio daquele pasto, certo? Mas não é o nosso objetivo. Aqui eu perco as benesses que essa árvore me dá, eu vou falar daqui a 2 tópicos, a gente perde, tá bom? Então, alguma coisa entre 10 e 20, na minha indicação, aqui, como é que é, Rafael? Aí aqui eu tive a opção, já tinha os dados lá. Qual que você escolhe? Eu escolhi 20 por 20. Por que você quer esse tanto de área não suprimida, de reserva conservada? Por 2 motivos. Que eu acho que, esteticamente falando não, ambientalmente falando, é mais correto. Certo? Mas eu não sou ecologista, eu não estou nem aí para ecologia, eu vou te dar uma outra justificativa técnica, que é, essa vegetação, ela tem uma contribuição muito significativa na oferta de volumoso que você vai dar para os animais. Então, vou resolver aquele problema. Tudo eu estou pensando lá naquele primeiro problema que eu tinha falado com vocês. Eu tenho que aumentar a produção de volumoso e eu tenho que diminuir o labor. Tem que ser mais fácil eu fazer essa coisa, esse tipo de sistema. Então, ela contribui para a produção muito, principalmente quando vocês acham? Na chuva ou na seca? Na seca. A gente avaliou lá, quando passou, a gente veda o pasto, né, vedei o pasto, deixei essa repeleira cair, depois foi lá e medi de novo. Né, a gente vai acompanhando o desaparecimento dessa repeleira, porque a única coisa que tinha lá de diferente era o animal. E no verão a gente sabe que essa matéria seca ela não degrada, ela precisa da chuva para catalisar. A gente teve um desaparecimento de 65% da liteira, da folha que caiu. Então, eu tive lá, eu não tenho esses dados em números ainda, porque esses dados a gente está coletando essa informação ainda e trabalhando nela, mas isso é um incremento significativo de oferta de forragem, e mais do que da oferta, do volume em si, é na qualidade. O pasto eu tinha lá, eu tinha o capim de ferida, eu tinha o maçai de ferido lá, só que o que o animal faz? Ele come o maçai e equilibra a dieta com essa vegetação. Então ele consegue, aí a gente mensurou isso, a gente teve as exigências de proteína bruta e energia atendidas. Os animais ganham peso? Não. Os animais perdem peso? Não. As ovelhas emprenham? Todas. A gente teve aqui 25 animais. O nosso parâmetro era, esses animais eles precisam entrar em estação de monta, eu falei, deixa eles lá que eles vão entrar. E a gente sabe que a ovelha, quando ela tem um déficit nutricional, ela entra em anésia nutricional, ela não cicla e ela não emprenha. Todas as ovelhas. A gente tinha 25, 24 emprenharam. A uma que não emprenhou é porque ela não emprenhava mesmo. Ela já estava na 4ª chance dela e ela não emprenhava. E resolveu o problema dela. Exatamente. O que ele acabou de falar aqui era a minha fala. O que a gente fez aqui? O flushing natural. A serrapilheira contribuiu muito com isso. E isso, a semente que eu falo, a serrapilheira que eu falo é tudo que cai, o que fica ali no solo. Então, é por isso que eu deixei 20, porque ela contribui, ela tem uma contribuição importante. Certo? E os outros 20 aqui, porque a gente acha que eu fui no meu limite máximo da produção. Olá pessoal, tudo bem? Dei uma pequena interrupção aqui no vídeo para esclarecer uma coisa para vocês que tem a ver o que o Dr. Tanucci estava comentando, certo? Esse sistema todo proposto aí do integração lavoura, pecuária, floresta, utilizando a caatinga e colocando faixas de 20 metros de mata nativa e 20 metros para o pasto, ele está citando um sistema para criação de ovinos, tá? Então, se fosse para bovinos, seria talvez uma largura maior e a largura de faixa também poderia ser 20 ou até menos, tá? Então, eu queria só avisar para vocês que tudo que foi falado aí foi para um sistema para criação de ovinos. Então, quando ele comenta que a serrapilheira, que é tudo aquilo que cai das árvores, os animais consomem,
ele está colocando aí os ovinos como o animal que está aproveitando essa serrapilheira e conforme ele comentou aí dos benefícios. Beleza, pessoal? Então continua com o vídeo aí. Doutor, mas o critério usado, a princípio, é só a questão da declividade do terreno ou Para a quê? questão do sol também interfere? Interfere. Só que o mais importante é você aqui. Porque a gente está para o semiárido, a gente está no paralelo 3. O sol vai passar na sua cabeça o ano inteiro. Às vezes ele vai ficar um pouquinho para lá, às vezes ele vai ficar um pouquinho para cá, mas ele está passando aqui. Então, isso passa a ser um problema maior quando a gente passa da Bahia para baixo, falando de Brasil. Certo? Aí eu já vou entrar nos paralelos ali com o meu maior, se eu chegar a São Paulo, né, para baixo, mais para o sul ainda, mais importante a gente ter essa orientação, porque vai ter um período que o sol, eu não sei se vocês já foram, o sol passa aqui assim, ó. Aqui passa aqui na nossa cabeça, né? Porque se direciona ali em outra posição, Então, eu estou falando da incidência luminosa. Mas o sol vai passar sempre aqui, a borda vai fazer de qualquer jeito, o sol vai ter sombra. Eu não vou estar sempre no meio-dia que a sombra vai estar em cima de mim. Em algum momento o sol vai tender para um lado para o outro e vai pegar. Para a gente aqui, essa orientação, qual que é o ideal? É no sentido leste-oeste. Né? Eu acompanho o sol vai passar aqui, ó. Entendeu? Para a nossa realidade aqui, eu priorizo, eu tenho muito mais cuidado com o solo, com o relevo, com a minha perda de solo, do que a minha produção de planta. Por que eu aqui, eu falo assim, em ambiente semiárido, até no meio da Bahia para cima, por que isso não é um grande problema? Porque o sol, ele está pino o tempo todo. Essa inclinação do sol, que vai dar esse efeito de sombra maior, é menor. Entendeu? Então eu não preciso me preocupar. Esse não é o meu principal limitante. Então o meu primeiro critério vem aqui. Também, aí a gente vai melhorando várias coisas. Vamos lá. Como é que eu vou resolver esse problema? Máquina. A questão do labor, eu só resolvo com a máquina. Tem gente que fala, porque está mecanizando, está tirando a mão de obra. Eu não conheço ninguém que gosta de trabalhar na enxada, nem na foice. Ninguém. Por isso que a gente tem, também por isso que a gente tem evasão. Nenhum jovem quer voltar para o campo para ficar na foice. Esse tipo de trabalho. Isso não é um trabalho bom de se fazer e não é um trabalho que... Prazeroso. Exatamente. Que deva ser feito se a tecnologia consegue nos ajudar. Então a gente tem uma máquina, a gente foi pesquisando também, a gente tem uma máquina, o que a gente fez aqui? A gente pegou isso aqui e moeu a caatinga. Depois eu vou pegar para vocês ali, tem um saco, eu vou mostrar para vocês para a gente falar do que essa vegetação, igual a vizinha a essa, se transformou. E qual que é os benefícios disso? Os benefícios disso são eu aumento o meu teor de matéria orgânica no solo e todas as benesses que a matéria orgânica traz para o solo. Eu vou ter um solo coberto, e nas primeiras chuvas, que eu não tenho agricultura ainda, ela ameniza o efeito da chuva, então ela dá uma segurada, ela retém mais umidade, e eu vou durar isso mais, eu vou fazer essa água ficar mais tempo no solo, entendeu? Então eu vou melhorar o que a gente chama de eficiência do uso da água. Eu estava falando para o Reis ali, o seguinte, a gente costuma falar que 1 milímetro de chuva nesse tipo de sistema rende mais, ou produz mais, do que 1 milímetro de sistema em outro tipo de sistema. Esse sistema é mais eficiente no uso da água, muito mais na resposta da planta, na produção nosso objetivo aqui, de carne, de carré lá no seu prato, ou de pernil de cordeiro lá no seu prato. Nesse espaço você também influencia na questão do bem-estar animal também? E isso, a 10 já influencia. Uma árvore, igual a gente vai ver aquela emburana ali, já influencia. Entendeu? Aqui, a parte de ambiência aqui é muito melhor. A gente está começando um trabalho agora, aqui, para a gente mensurar o quão isso acontece, o efeito do bem-estar e do comportamento animal. A gente sabe que em alguns períodos do dia o animal, mesmo com grande oferta de forragem lá, ele vem aqui para dentro para pastejar, para harmoniar. Então, em alguma coisa, às vezes é um ajuste da dieta que ele está fazendo, e às vezes, quando ele está ruminando, ele nunca, zero, rumina lá no sol.
Ele sempre vai entrar aqui para dentro, fazer as reboleiras deles ali e ficar ali no meio, deitadinho, ruminando, sossegado ou dormindo. Então, isso traz um conforto para o animal muito, muito,